Olá, sejam bem-vindos ao Câmara Rio Entrevista. Eu sou Luciana Cabizieri e hoje nós vamos falar de um desafio mundial, a destinação correta do lixo produzido por todos nós. Só no Rio de Janeiro são 9.000 toneladas todos os dias. Como tratar esses recursos de forma correta e preservando o meio ambiente? A cidade do Rio está no caminho certo? Sobre esse assunto, nós vamos conversar com Rodrigo Sabatini, presidente do Instituto Lixo Zero. Mas antes, vamos assistir a uma reportagem sobre o assunto. Dar uma destinação correta aos recursos que consumimos é uma questão cada vez mais importante. Segundo dados do Banco Mundial, no país, mais de 2.400.000 toneladas de plásticos são descartadas de forma irregular, sem tratamento e, em muitos casos, em lixões a céu aberto. Outras 7.700.000 toneladas de resíduos são destinadas a aterros sanitários. O Brasil é o quarto país que mais produz resíduo no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, China e Índia. E tratar esses materiais requer dinheiro. Para cada real de lixo produzido, outros 5 são gastos para aterrar. O Rio vem tentando dar outro rumo a essa questão. A Câmara Municipal aprovou leis determinando a coleta seletiva para geradores de lixo extraordinários, como shoppings e centros comerciais. A colocação de cestas para a coleta seletiva nos postos de salvamento das praias e a criação de centros de apoio à reciclagem em comunidades de baixa renda. E o Palácio Pedro Ernesto, sede do Legislativo Carioca, assumiu o compromisso de se tornar o primeiro prédio público lixo zero da cidade. Senhor Rodrigo Sabatini, eu quero já agradecer pela sua participação e peço para o senhor explicar para os nossos telespectadores o conceito lixo zero. Bom, eu que agradeço pela atenção que vocês têm dado da TV Câmara a um assunto que toca a todos. O conceito lixo zero podemos falar de diversas formas. Tem a definição clássica, que é estabelecer uma meta que seja ética, econômica, eficiente e visionária. Ética, porque a gente vai cuidar de nós e do nosso entorno, da nossa cidade, do nosso planeta. Econômica, porque a gente vai diminuir custos públicos que podem ser usados em hospitais, em escolas, para que a gente possa gerando emprego e renda. Eficiente, porque a gente, se preocupando com os resíduos, com o lixo, a gente vai tornar todos os processos eficientes. E visionária, porque a gente está mirando, colocando como meta um futuro virtuoso, que vai atrair diversos interesses. Então, é uma meta ética, econômica, eficiente e visionária para fazer as pessoas mudarem seu comportamento de forma a imitar a natureza, onde tudo que é descartado por um é utilizado pelo outro, fechando o ciclo. Mas também podemos dizer que o lixo zero é uma meta, é um programa de qualidade total, baseado na melhoria contínua, onde o indicador de nossa performance vai ser o nível de resíduos que a gente desperdiça ou não. Personalmente, eu acho que para as pessoas o lixo zero é uma meta de diminuir o seu impacto, o impacto da sua existência no planeta. Então, como que eu faço nos anos que eu vou viver nesse planeta, como é que eu faço para diminuir o impacto que eu vou ter nele? Sabatini, eu queria saber de você também como é possível reduzir a produção de lixo de uma cidade. Bom, para isso, primeiro nós temos que definir o que é lixo. Lixo é uma meleca, aquilo que você bota naquele saco preto, onde tem comida junto com uma garrafa, junto com papel. Isso aí torna-se uma meleca, algo nojento, algo que eu pessoalmente tenho até asco. Esse material fedorento, é um lixo. Esse é um grande problema das cidades. Para onde que eu mando essa porcaria que se colocou na calçada? E daí nós temos, no Brasil, imaginem vocês, metade dessa porcaria, metade das cidades joga esse saco preto, esse monte de porcaria, ou num rio, ou num terreno, ou num manguezal, joga aí, na natureza, ou numa floresta, num bosque. Metade do país faz isso. A outra metade do país manda para um aterro sanitário,
ou um aterro controlado, um aterro sanitário, que é uma obra de engenharia para esconder, para armazenar, por no mínimo 20 anos, esse saco preto com toda essa porcaria. E para resolver esse problema, nós já temos as soluções, e são soluções tecnológicas. O que nós podemos mudar? Primeiro, nós temos que parar de pensar em como cuidar da ferida, como cuidar do saco preto, e começar em como evitar a doença, que é você criar essa mistura, essa meleca que eu falei para vocês. Porque se eu tiver uma caixa, se eu tiver um quarto cheio de garrafas plásticas vazias, não é um lixo, é matéria-prima. Se eu tiver um monte de papel, um caminhão de papel, isso é dinheiro, isso é trabalho para catadores, para recicladores, é matéria-prima nova para a indústria utilizar, sem precisar extrair, no caso do papel, sem precisar destruir um bosque, plantar um pinus, esperar 20 anos para fazer papel, para a gente poder usar e descartar. Hoje, a premissa do projeto é dar uma solução para o lixo, como você bem colocou. A sociedade tem essa pergunta: como é que eu dou a solução para o lixo? E daí ela pensa no lixo naquele saco preto, naquela coisa nojenta. O lixo zero, ele trabalha com outra premissa. Como é que eu evito de fazer um saco preto? Como é que eu vou fazer com que tudo saia da minha casa e vá para a indústria, vá de novo para ser utilizado de forma como tudo chega na nossa casa, ordeiramente? Alguém aceita que você entregue tudo bagunçado no balcão de alguma loja na cidade? Não, ninguém aceita. E por que a gente não pode usar esse mesmo princípio para dar encaminhamento aos resíduos que aliás, são resíduos provenientes do nosso consumo, são resíduos provenientes das nossas escolhas? Por que não me responsabilizo por isso, para devolver, para encaminhar de forma correta ao ciclo natural? É muito importante que agora existe uma tentativa de a gente continuar criando o saco preto para depois se queimar esse material, gerando energia. Isso quer dizer que a gente vai, primeiro, deseducar os nossos jovens, que não vão aprender a separar e a reciclar, o que vai dar uma grande defasagem para eles na competitividade daqui a 10 a 20 anos. Essa pessoa que não soube, que não aprendeu a separar e encaminhar corretamente hoje, não vai ter local, não vai ter espaço para trabalhar daqui a 10 anos. Vai custar mais caro para a prefeitura. Vai tirar recursos que a gente pode reutilizá-los e assim vai tirar empregos dos catadores, das empresas de reciclagem, das empresas de transformação. E, por final, tem a possibilidade, dentro de uma falha técnica, de gerar gases tóxicos. Nós vamos estar respirando furanos e dioxinas que são altamente cancerígenos e podem nos afetar por gerações. É preciso uma mudança de hábito, né, Sabatini? Eu vou te interromper um pouquinho e nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. O Câmara Rio Entrevista está de volta, hoje conversando com o presidente do Instituto Lixo Zero, Rodrigo Sabatini. O tema de hoje é a destinação correta do lixo. Vamos ouvir a opinião dos cariocas nas ruas. Ando pelo Rio de Janeiro e realmente, né, é uma cidade grande, muito lixo em todos os locais, principalmente sendo da cidade, e falta de lixeira. Você não vê mais as lixeiras que tinha antigamente, né? Por exemplo, meu bairro, Catete, Flamengo, Laranjeiras, uma ou outra lixeira. Então, o povo joga e descarta em qualquer canto, em qualquer lugar. Muito lixo, muito. Nos cantos, assim, saindo de casa, logo na rua, na principal, tudo. Muito lixo, a população de rua não tem onde fazer suas necessidades, então acaba fazendo na rua. Isso acaba, enfim, gerando uma poluição desagradável mesmo. As pessoas têm que sensibilizar também, né? Para poder jogar o lixo no lugar correto e tal. É isso que falta mesmo, acho que é consciência mesmo das pessoas.
Sabatini, a gente estava falando antes do intervalo sobre mudança de hábito. Eu perguntei para você se é possível mudar esse cenário só com mudança de hábito. Eu vou dizer para você que não, que nós precisamos mudar muitas coisas. Nós temos uma indústria do lixo, que vive do lixo, que vive de dar encaminhamento ao saco preto. É uma indústria, é como o iFood. O iFood é uma empresa que faz delivery, que faz entrega de comida nas nossas casas. Bom, a indústria do lixo, ela vive de pegar um saco preto e dar destino. Então, nós temos toda uma estrutura hoje formada para atender essa premissa. Como é que a gente vai criar uma nova premissa? A gente precisa criar mercado para essa nova premissa. Nós precisamos fazer com que as pessoas queiram pedir iFood, queiram pedir a comida em casa, para que tenha mercado. Para isso, a gente tem que esvaziar o nosso saco preto. Esvaziar o nosso saco preto e começar a dar destino correto a tudo. Tudo começa por nós. A partir da hora que nós criarmos uma massa crítica, que se nós começarmos a nos unir, separar corretamente, encaminhar corretamente, nós vamos provocar uma mudança no mercado. E daí a próxima licitação, o próximo contrato da prefeitura, talvez não seja pegue um saco preto e dê um destino a ele que você quiser. Ou pegue um saco preto e dê um fim. Talvez seja colete minha garrafa e mande para a indústria. Vai ter outro contrato. Enquanto esse novo contrato não vem, porque precisa ter consciência, precisa ter uma demanda, precisa ter pessoas que queiram utilizar essa nova forma de ser, de fazer, até lá, nós, os inovadores, as pessoas que estão, os entusiastas, os ativistas, as pessoas que são responsáveis com o planeta, que querem assumir uma meta que seja ética, econômica, que seja eficiente e que tenha uma visão para o futuro melhor, essas pessoas têm que começar a separar, encaminhar para criar esse novo modelo. Agora, na sua opinião, campanhas de conscientização podem ajudar? As campanhas, claro, as campanhas mais do que sensibilização, Luciana, as campanhas, porque a campanha de sensibilização, ela tem que levar a uma reflexão. Então, porque ela não pode só sensibilizar, ela tem que fazer com que as pessoas reflitam sobre aquilo. E quando as pessoas começam a refletir o quanto ela gera de resíduo, o quanto que, na hora que ela faz uma conexão, que aquele plástico na praia é o plástico que ela deixou na lixeira ontem, e que isso foi cair na rua, quando começa a fazer essas conexões e começa a entender que o problema não é da prefeitura, que o problema não é da empresa. Quer dizer, o problema é de todos, na verdade, mas o que eu quero dizer é o seguinte, tem uma mão aqui, ó, eu costumo, às vezes, dar esse exemplo, tem uma mão aqui, Luciano, onde as coisas chegam nela e as coisas saem dela. Tudo que entra nessa mão tem a minha permissão, e tudo que sai também tem a minha permissão. Nada entra na minha mão que não tenha a minha permissão. Em algumas vezes, Luciano, quando eu dou palestra, eu pego lixo nojento, aquela meleca que eu estava me referindo, e vou até a plateia e ofereço para a plateia. Nunca ninguém pegou. Porque todo mundo tem o controle da mão e ninguém queria que a meleca na mão dele. Muito bem. Então, tudo começa com as pessoas refletindo e se responsabilizando pelo que passa na sua mão. Que é ela que vai comprar, e daí ela tem que ter uma avaliação daquilo que ela está consumindo, e é ela que vai destinar. Quem vai botar no saco preto é ela. Quem está botando na lixeira é ela. Não é outra pessoa. Não é a prefeitura. Não é a empresa. A única pessoa que pode dar encaminhamento correto, pode iniciar um processo virtuoso, é o cidadão. Porque uma vez que o cidadão misture tudo, acabou, porque quem é que vai separar isso? É verdade. Agora, Sabatini, uma outra questão que eu queria abordar com você é a questão dos lixões. Algumas cidades conseguiram resolver esse problema dos lixões, né? Aí que existem lixões clandestinos, por exemplo. Queria saber a sua opinião com relação a isso.
Bom, como eu estava falando, nós temos um sistema que dá soluções para o saco de lixo. Metade do país, esse saco de lixo é jogado em lixões. Os lixões estão em rios, em matas, terrenos, em manguezais, em lugares que não tem valor comercial, obviamente. Em bairros de pobre, obviamente, né? Então, você pega aquele material e joga em algum terreno. Isso é um problema de urgência. Nós temos um foco de vetores nesse local. E daí se cria um programa para acabar com o lixão e tornar isso em um aterro sanitário, para dar um encaminhamento de engenharia para o saco preto. Então, você está me perguntando alguma coisa assim: como é que eu devo tratar com a minha ferida? Com aerosol ou pomada? Muito bem, se a pomada fizer melhor, você vai usar a pomada, vai tratar de forma correta, porque você está com uma ferida. Mas, então, o processo de acabar com o lixão é um processo correto dentro de uma situação emergencial. Mas ele continua provocando a doença. Ele só está cuidando da ferida. Então, a gente precisa estabelecer um prazo para isso. Então, o Rio de Janeiro pode ser uma grande cidade, exemplo para o país todo, pela importância que o Rio de Janeiro tem, se ela estabelecer uma meta que vai fazer essa transição, que seja em 20 anos, em 2040, mas que ela faça essa transição de uma sociedade do descarte para uma sociedade do cuidar, como, inclusive, já que estamos falando do Rio de Janeiro, porque eu adoro essa passagem, quem fez essa proclamação foi o Papa, aí no Rio de Janeiro, quando ele esteve aí visitando o Rio por ocasião do Encontro Mundial da Juventude. Quando ele fez isso aí, ele reuniu a juventude e pediu que ela fosse revolucionária. Revolucionária no sentido de sair de uma sociedade do descarte, de sair de uma sociedade do livrar-se das coisas para uma sociedade do cuidar. Agora, Sabatini, só para a gente encerrar, a Câmara do Rio criou o projeto Câmara Sustentável. O Palácio Pedro Ernesto é o primeiro prédio público lixo zero do país. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa parceria. Eu acho que isso aí, como eu falei, existe um ponto nessa mudança que é a legitimidade. Para que você proponha uma mudança a uma cidade, você precisa primeiro dar o exemplo. Então, se uma pessoa quer ser lixo zero, quer construir um mundo lixo zero, ela precisa dar o exemplo de separar seus resíduos e dar encaminhamento correto a eles, independente do governo ou independente das empresas. O que a Câmara está fazendo é muito importante, porque ela, como parte do governo, parte de um órgão oficial, ela estabelece uma meta para que ela mesma seja um exemplo para a sociedade. Então, para a gente chegar até uma lei que diga que Rio de Janeiro vai ser lixo zero em 2040 ou em outra data que essa sociedade determine ser, é fundamental, essencial, que a Casa Legislativa, a Casa do Povo, a casa que vai fazer essa lei, seja lixo zero primeiro e tenha legitimidade de propor isso à sociedade. Então, essa lei é muito importante. É um exemplo para todas as casas legislativas do Brasil. Não por ser lixo zero somente, mas por pensar na legitimidade do legislar, que é o exemplo nesse momento. Sabatini, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero te agradecer mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, fiquei muito feliz com essa oportunidade. E vamos ter mais outras oportunidades no futuro, espero. Tá ótimo. O Câmara Rio Entrevista dessa semana fica por aqui. Acompanhe as novidades da nossa Câmara Municipal no nosso site câmara.rio e também nas nossas redes sociais pelo @Câmara Rio. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo encontro.